Boa noite, meus caros. Nós combinamos que o tema de hoje seria a grande lei. O título desse trabalho, não é nenhuma palestra, na verdade, uma conversa que temos hoje, ele está inspirado num dos grandes companheiros de Kardec, que conviveu com Kardec e entendeu perfeitamente bem o sentido da doutrina espírita, foi um dos grandes pesquisadores da ideia espírita e escreveu vários livros, que é Leon Denis. E ele escreve um livro chamado O Grande Enigma, que nós fizemos uma corruptela disso e falamos hoje sobre a grande lei, que é uma tentativa muito pálida, de acordo com a nossa capacidade de entender, do que significa Deus, né, o Criador do universo para cada um de nós, e o nosso papel nessa obra imensa. Há alguns dias atrás, eu recebi uma indicação de um amigo para olhar um filmezinho que se transita aí no YouTube, de um palestrante muito famoso lá de São Paulo, chamado Júlio Cortella. E o Júlio Cortella, neste vídeo, ele fez uma palestra para o Banco do Brasil, para gerentes do Banco do Brasil, num treinamento que eles estavam fazendo. E ele chama a atenção daqueles gerentes que estavam assistindo a palestra dele para duas coisas. Primeiro, da necessidade de cada gerente do banco e, por consequência, a gente trazendo para cá, para cada pessoa na face da Terra, de enxergar a si própria e a posição que ocupa, aquilo que faz, o mundo em que está, com muita humildade. Porque ele começou a palestra dizendo que queria mostrar que, na verdade, nós, perante o Criador do universo, né, perante o próprio universo onde nós estamos, nós somos absolutamente insignificantes. E traz algumas informações que são interessantes, apesar de, tenho certeza, para a grande maioria de nós, quase que incompreensíveis. Eu, pelo menos, me coloco neste campo. Ele diz o seguinte, o Cortella, e não é invenção dele, porque isso aí vários já escreveram a respeito. Ele diz o seguinte, que os cientistas hoje que investigam esse nosso universo, né, e tudo isso que nós podemos observar, as pessoas, o mundo onde nós vivemos, as estrelas, tudo isso que tem por aí, diz que eles já chegaram à conclusão que, e isso é tudo chamado de universo, né, tudo que existe. E eles dizem que a ciência já demonstra, já tem a convicção dos cientistas que estudam isso, que existem vários universos. Só essa ideia já é difícil de compreender, mas eles afirmam que sim, tanto que eles já não usam mais o nome de universo, mas eles dizem que nós vivemos no chamado multiverso, que devem existir vários, até infinitos universos semelhantes ao nosso. Se isto, olha só, isso é extremamente complicado de entender, mas eles afirmam que é. E que no nosso universo nós também temos que fazer um esforço para entender como ele existe. Nós estamos aqui num mundo, né, num planeta. Mas a nossa Terra é mas existem aqui, girando em torno deste Sol que nós conhecemos, que é uma estrela, mais 9. Tem 10 planetas aqui. Só isso já nos demonstra que nós provavelmente não estamos sozinhos no universo. Né? Só no nosso Sol, girando nele, junto com a Terra, tem mais 9 planetas. Bem, este nosso Sol, né, que nós imaginamos, ele também não está sozinho. O Sol é uma estrela, né, brilha sozinho. E esse Sol não é o único que tem aqui. Só nesse conjunto de estrelas que nós podemos enxergar à noite, né, isto se chama galáxia. E esta galáxia onde nós estamos, essas estrelas que nós enxergamos, o nome dela é Via Láctea. E hoje os cientistas calculam que, junto com o Sol, este aqui, existem mais 150. Olha, acompanhem só o número. Isso aqui seria 150 mil, mas eles dizem que é mais. 150 milhões, mas na verdade é isso aqui. Que só de estrelas
junto desse lugar onde nós estamos, tem 150 bilhões de estrelas. Cada uma podendo ter 1, 2, 3, quantos planetas forem. Mas o que é mais importante, essa galáxia toda aqui também não está sozinha, não é só ela que existe no universo. Eles dizem que existem outras, parecidas com essa. E o número delas é 300, e aí a gente faz a mesma brincadeira aqui. 300 mil não chega, 300 milhões não chega, 300 bilhões de estrelas. 300 bilhões de galáxias, cada uma com 150 bilhões de estrelas, e cada uma delas com alguns planetas. E nós estamos num lugarzinho deste só. Aí o Júlio Cortella diz o seguinte, além de a gente se dar conta disso, reconhecer a nossa insignificância, tá? Nós somos obrigados a reconhecer que existe uma ordem neste universo. É impossível, sob qualquer forma lógica, que essa criação toda, dessa quantidade imensa, não tem nem número para explicar o que é essa quantidade aqui, pelo menos que a gente conheça. Tá? É impossível que isso tenha surgido por acaso. Assim, do nada. O maior cientista que já viveu aqui na Terra, até no século XX, chamado Einstein, ele tem uma expressão que é muito interessante. Quando alguém estava dizendo assim, não existe Deus, diziam para ele. Houve uma explosão completamente aleatória, sem causa nenhuma, e dessa explosão surgiu o universo inteiro. Ele disse assim, acreditar nisto, que foi uma explosão sem alguém ter ordenado e ter organizado essa explosão, é a mesma coisa que acreditar que alguém colocasse uma bomba numa tipografia, numa gráfica, e do resultado da explosão saísse uma Bíblia toda perfeitinha, escrita assim, encadernada, tudo direitinho. Só um louco pode imaginar uma coisa dessa. Né? Existe Deus. O Einstein dizia isso. Só que ele dizia assim, eu me reconheço tão pequeno e tão incompetente, tão pouco inteligente ainda, que eu não consigo entender qual é a natureza de Deus. Portanto, eu consigo trabalhar com a minha ciência dizendo que eu deixo Deus de fora dela. Mas não que eu não acredite. Ele disse, tem que existir alguma coisa que organize tudo isso. Senão nós íamos estar vivendo num caos completo. E se nós olharmos tanto para o universo inteiro, deste tamanho assim, que é difícil de compreender, mas se nós olharmos para a nossa vida, né, para o nosso mundinho aqui, bem pequenininho, só uma parcela de tudo isso, nós vamos ver que ele necessariamente tem uma ordem em tudo que existe. Basta, se nós não quisermos olhar para nós mesmos, né, porque nós, os seres humanos, né, costumamos nos achar o máximo, né, que existe no universo, mas se nós olharmos até para aquilo bem pequenininho, para o infinito, olharmos para a vida animal ou para uma planta, já deve nos chamar a atenção que alguma coisa há de haver que organize tudo isso. Como é possível conceber, sem entender a ideia de uma criatura completamente superior às nossas capacidades aqui, para explicar o funcionamento de uma planta, que de uma pequena semente se transforma numa árvore enorme? Como é possível explicar a reprodução de um animal? E o animal, sem inteligência, sem cuidado nenhum, depois de uma certa idade, ele consegue reproduzir tudo aquilo que os antecessores dele, os pais dele já sabiam também, em defesa da própria vida. Como é que se explica o instinto animal? Como é que se explica os nossos instintos? Se não for a gente imaginar ou entender que existe uma ordem por trás de todo esse universo. Kardec, também preocupado com isso, né, quando ele começa a perguntar para os espíritos e investigar a própria existência do espírito, num determinado momento ele chega a essa mesma dúvida. Né? Bom, existem as pessoas que estão na Terra, como ele próprio se entendia. Existem inteligências que nem esta, que nem as nossas aqui que estão, que vivem no espaço, fora do nosso mundo físico, tá? E que se comunicam conosco, e que foram pessoas que viveram aqui na Terra. Como é que se organiza tudo isso? Como é possível compreender este assunto? Aí Kardec
resolve fazer a grande pergunta, talvez a mais fundamental de todas da doutrina espírita, porque ela dá a base para todo o nosso pensamento depois disso. Kardec se dirige ao mundo espiritual e pergunta, e acabou depois colocando essa como a primeira pergunta de todo o nosso conhecimento organizado. Ele pergunta assim: que é Deus? E olha a sabedoria deste homem. Ele não perguntou quem é Deus, porque se ele te perguntasse quem, poderia dar a entender que algum dissesse assim, é Deus só, como nós conhecemos, né, o nome de Deus. Mas outro poderia dizer, é Alá. Daria direito a alguém imaginar que é um Deus diferente. Né? E todas as outras denominações que Deus pode ter, né, na nossa humanidade inteira. E eles disseram que aceitaram a forma da pergunta do Kardec, sem caracterizar como uma pessoa, como um indivíduo ou como uma coisa, e disseram para ele o seguinte: Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. É a inteligência, total inteligência, e é a causa de tudo que existe. Portanto, é a inteligência que criou tudo isso aqui, e muito mais que nós não sabemos ainda. E mais, uma coisa mais importante, talvez, para a gente tentar entender. As leis todas que regem a nossa vida aqui na Terra, aquilo que explica por que a Terra gira em volta do Sol, é a mesma que explica todas essas estrelas aqui, essa quantidade imensa no universo inteiro. A lei é a mesma em todo lugar. É por isso que os nossos cientistas conseguem saber quantas estrelas tem e o que acontece com elas e há quanto tempo elas existem. Porque a lei é rigorosamente a mesma. A lei do mundo material é a mesma em todo lugar. Não é produto do acaso. Tudo o que acontece aqui na Terra, de coisas materiais, acontece em todo o universo da mesmíssima forma. Porque alguém definiu que era assim. A explicação que os Espíritos nos dão é que Deus, esta inteligência suprema, não dá para dizer que é uma criatura, não é, né? Porque criatura é aquela que foi criada. E é Ele que criou tudo isso. Então, esta entidade, por exemplo assim, talvez seja a única palavra que a gente pode se atrever a usar. Esta inteligência suprema organizou o universo inteiro baseado num conjunto de leis muito bem definidas. E que cada uma dessas leis tem condições da vida material e da vida moral. E que conforme nós vamos aprendendo a conhecer cada uma delas, nós vamos melhorando a nossa vida. E a vida de todas as pessoas. Vejam só, gente. Agora, há poucos dias, né, nem sei quantos, mas há poucos dias, um episódio horroroso, né, na nossa sociedade aqui, né, lá no campo de futebol. Algumas pessoas xingando um jogador do outro time, chamando ele de macaco porque é negro. Ora, que coisa estúpida isso, né? Mas o que significa isso? Significa que agora, já que houve uma rejeição completa daquela atitude, significa que a humanidade progrediu muito. Porque se fosse isso, nós estivéssemos falando da nossa maneira de olhar as outras pessoas há 200 anos atrás, nós ia achar que estava certo. Porque naquela época, praticamente todos os lugares do mundo aceitavam a ideia que o outro, por ser diferente, podia ser escravizado. E nós estamos mudando. Agora nós mudamos as nossas leis, até as leis civis que regem a nossa própria vida. Já se fala em punir quem olha para o outro desse jeito, equiparando ele a um animal, não uma pessoa, só por diferença de cor de pele. Mas nós não fazíamos só isso. Nós fazíamos muito mais, não só chamávamos de animal, mas nós tratávamos como animais, matávamos a nosso bel prazer, e nós estamos mudando. Há um tempo atrás, alguns poucos séculos atrás, a família não tinha o valor que nós temos a família hoje. Há 2000 anos, no tempo que Jesus transitou aqui na Terra, existia como lei de Roma, que era que mandava no mundo conhecido, o direito do pai, o pai da família, aquele que tinha o poder total sobre a família, até de matar os seus próprios filhos e a mulher, se ele quisesse. E a lei garantia o direito dele nisso.
E nós estamos mudando tudo isso. Nós não admitimos hoje nem a agressão verbal mais. Até a nossa própria lei civil considera isso um crime em condição de punir. Nós estamos mudando, mudando, mudando. E será que nós estamos mudando por quê? Será que é possível imaginar que nós estamos evoluindo desta maneira? Tá? E que o universo evolui de uma maneira conhecida? Porque os nossos cientistas hoje eles sabem dizer onde é que cada uma dessas estrelas aqui, em que lugar do céu ela vai estar daqui a 1 ano, a 10 anos, a 1 século. Porque a lei que movimenta o universo já estão, todas as leis estão sendo decifradas. E as nossas leis de relacionamento humano, nós também estamos aprendendo aos poucos. A mais fundamental delas, que não precisaria nem estar registrada como lei para nós, mas aqui, no livro dos Espíritos, os Espíritos ditaram. Quando Kardec pergunta, né, se Deus é a inteligência suprema do universo, como é que ele criou esse universo? Os Espíritos, vocês não têm condição de compreender ainda. Um dia, conforme forem evoluindo, vão aprender. Hoje vocês não têm condição de compreender. Aí ele perguntou, tá, mas diz um pouco mais, né? Alguma coisa. Eles disseram, basta por agora vocês saberem que tem 2 elementos no universo. O material, tudo aquilo que é matéria, e o espiritual. O espírito, a inteligência humana. Esses 2 se unem na espécie humana. Que é necessário a encarnação do espírito na espécie humana para que ele possa progredir. E continuam afirmando, e o progresso do ser humano, ele se rege por uma lei absolutamente clara de Deus. Ele continua perguntando, Kardec, mas aonde? Onde é que estão essas leis? Como é possível a gente compreender todas elas, se é que são leis de verdade? Eles voltam a dizer assim, é muito fácil cada pessoa descobrir essas leis. Basta examinar a própria consciência. Você não precisa que ninguém diga. Cada pessoa sabe reconhecer o caminho do bem e do mal. Semana que passou, foi publicado um artigo, talvez na revista científica mais prestigiosa do mundo, Nature. Nessa revista tem um estudo feito por alguns cientistas ingleses e americanos, examinando o comportamento de bebês, crianças de menos de 1 ano de idade. Tanto quanto nós podemos compreender, nenhuma criança com menos de 1 ano de idade tem noção do mundo, né? Ela mal reconhece pai e mãe, algumas coisas assim. Mediante vários testes que esses cientistas aplicaram, eles chegaram à conclusão definitiva. O bebê, e começaram a experiência com crianças de 2 meses de idade até menos de 1 ano. O bebê, com 2 meses de idade, já sabe o certo ou o errado. Que tipo de experiência eu não consegui, eu só li o resumo, né? Não consegui entender o que eles estão fazendo. Mas a afirmação é essa. A noção de certo e errado, um bebê de 2 meses já consegue demonstrar. Às vezes é incrível isso, né? Porque a gente olha às vezes para os adultos, nós, né? Uns aos outros, parece que nós não sabemos. Mas os Espíritos afirmam, a lei que rege o universo, a lei moral que rege a relação entre as criaturas, ela está inscrita na consciência de cada um. E basta a gente olhar para dentro de si próprio e examinar as suas ações, nós reconhecemos todas elas. O universo não é um acaso. Ele funciona baseado em leis absolutamente claras. Kardec tão intrigado fica com isso e ele diz assim, mas então, por que existe o mal na face da Terra? Porque se fosse só isso, o mundo inteiro e o universo inteiro seria um paraíso. Por que existe o mal? A resposta é mais fantástica ainda e que deve nos fazer refletir. Os Espíritos disseram que neste conjunto de leis que Deus criou no universo e colocou à nossa disposição, uma das mais importantes é que nós somos livres para seguir ou não seguir a lei. Mas ela está lá, é clara. Né? É uma lei da própria vida. E eles depois afirmam mais um pouco. Essa lei é tão definitiva, né? E ela é tão sábia, esta lei que rege a própria vida, que ela não precisa punir ninguém. Não tem pena nessa lei. Basta quem já
teve a oportunidade de ler com calma e, se possível, estudar ainda a doutrina espírita, sabe que a palavra pecado não existe no dicionário espírita, né? Não tem razão para existir. Mas existem sim equívocos, transgressões da lei, mas não pena por aquilo ali. Existe um conjunto enorme de oportunidades, que é uma doação, digamos assim, da própria lei. Cada vez que nós fazemos alguma coisa em desacordo com a lei, nós temos uma consequência dela, não punição, mas uma oportunidade prevista na própria lei que rege o mundo, de a gente refazer aquilo que nós fizemos de errado ou deixamos de fazer. E aí podemos continuar a nossa trajetória sempre crescendo, evoluindo sempre. Esta é a ideia da lei do universo. Isto é o que a doutrina espírita vem contribuir com a humanidade. Tentar, lentamente, com muita calma, mas com muita disposição, alertar a nossa humanidade. Nós não estamos aqui por acaso e a nossa vida não se rege por acaso. Existe um conjunto bem definido de leis físicas, que é essas que fazem o sol brilhar e nós temos nosso calor durante o dia e nós temos a noite. A lei que rege tudo isto tem a mesma categoria e a mesma origem das leis que regem a nossa vida moral, que nos dizem que nós fomos criados há um tempo atrás, sem ninguém saber quando foi, mas muito, muito distante, e que o nosso destino garantido é o mesmo. Seremos um dia todos absolutamente felizes, próximos do entendimento do Criador, se não próximos deles, pelo menos próximos do entendimento. Esta é a lei da vida. Não é a afirmação vã do Kardec. Os espíritos reafirmam esse praticamente em cada página desse livro, porque Kardec foi um investigador insistindo sempre em ter uma resposta mais adequada. E a resposta de todos eles nos afirma a mesmíssima coisa. No campo moral, este conjunto de leis diz que nós devemos, em primeiríssimo lugar, nos reconhecer aquilo que pareceria evidente, se nós não fôssemos tão orgulhosos, né, da nossa própria situação. Porque quando Kardec pergunta como é que foi criado então o espírito, como é que foi criada a inteligência do ser humano, né, que é aquilo que é o ápice da criação no nosso planeta, os espíritos dizem assim, não há resposta para dar para vocês jamais compreenderíam isso. E não se sabe quando cada um foi criado, só se sabe como foram criados. E ele pergunta, então como é que foram criados cada um? Os espíritos responderam, e não uma vez, responderam centenas de vezes, sempre dizendo a mesma coisa. Todos foram criados, num determinado tempo cada um, mas todos absolutamente iguais. Como? Simples e ignorantes. No sentido de que fomos criados sem malícia e sem saber nada. Uma página em branco. Só que eles dizem o seguinte, não é uma página em branco para alguém escrever. Às vezes a gente costuma falar isso dos filhos, né? O nosso bebezinho aqui é uma página em branco, eu vou educar ele e vou formar a personalidade dele. Não funciona. Eles disseram, não é assim. É uma página em branco onde cada um é o dono da sua própria página e cada um escreve a sua história. Cada um escolhe o caminho que quer trilhar. Um caminho rápido, de evolução constante, bem ligeiro, próximo, muito rapidamente, aprendendo tudo, aprendendo a moralidade que deve ter e se aproximando de Deus, ou então por caminhos mais ou menos tortuosos, mais lentos, mas que cada um chega no final do caminho é da lei, é obrigatório. Não há como fugir disso. De novo, não são afirmações de Kardec, são afirmações que ele colheu do mundo espiritual. E aí, não há como não lembrar o que Kardec faz a pergunta para eles. Ele diz o seguinte, como é que nós poderíamos, então, entender um pouquinho mais o que é esta entidade chamada Deus, né? Essa inteligência suprema? Como é que nós podemos caracterizar ele? Os espíritos respondem da seguinte maneira. É fácil. Vamos nesta ideia
de que é o Criador do universo, a inteligência suprema, põe ali algumas características que vocês possam compreender. A primeira delas, eterno. Bom, compreender a eternidade, eu acho que já está por si só fora da nossa capacidade de compreensão. Né? Mas os Espíritos explicaram assim, Deus é eterno porque se ele tivesse princípio, tivesse surgido em algum momento, ele teria saído do nada, ou então teria sido criado por alguém, ou por uma outra inteligência. Se ele fosse criado por uma outra inteligência, não seria ele o Deus. Ele simplesmente é eterno. O tempo não existe para ele, porque ele criou o próprio universo que está sujeito ao tempo. É imutável. Deus não muda. Absolutamente nunca. Deus é o mesmo no princípio do universo e vai ser sempre o mesmo. Porque se Deus fosse capaz de se modificar, o universo todo seria um tumulto. Porque a nossa vida, por exemplo, normalmente é tumultuada porque nós somos a cada dia diferentes. Nós aprendemos várias coisas boas ou ruins uns com os outros e vamos mudando e não conseguimos nunca ter uma definição absolutamente firme da nossa própria vida, porque estamos em processo de evolução. Mas o próprio Criador é imutável. Ele é sempre o mesmo, lá no princípio, quando imaginou a criação deste universo aqui, e quando este universo todo, pelas próprias leis que regem ele, já tivesse extinguido, Deus vai ser sempre o mesmo. A outra condição que os Espíritos definiram, Deus é imaterial. Ele não faz parte do nosso universo conhecido como matéria. A natureza dele é absolutamente espiritual, é uma inteligência pura, porque se ele fosse matéria, ele estaria sujeito às próprias transformações da matéria como nós estamos. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, porque somos matéria. Nosso corpo é matéria. Nosso espírito é que é absolutamente imaterial, mas utiliza a matéria para crescer. Deus não tem essa condição. Outro atributo que os Espíritos afirmaram, Deus é único. Se houvesse mais de um Deus no universo, eles entrariam provavelmente em confronto ou em discórdia. Mas Deus é um só. Por isso que o universo é estável. É onipotente. Ele pode tudo. E por poder tudo, ele não faz milagre. Veja só que coisa interessante que a doutrina espírita nos esclarece. Como Deus pode tudo, ele não pode fazer milagre. Porque ele é tão onipotente, por poder tudo, e para ser Deus ele é a inteligência suprema, todas as leis que ele definiu para o universo, elas são perfeitas. Se elas já são perfeitas, como ele poderia modificá-las? Então não existe milagre. Existem leis do universo que nós não conhecemos. Por isso mesmo é que no seio espírita, naqueles que tentam entender a própria vida de acordo com a doutrina espírita, nós, quando pedimos auxílio do mundo espiritual, não podemos e não devemos nunca, com bom senso, pedimos para que o mundo espiritual faça as coisas que nós devemos fazer. No máximo que nos auxiliem a pensar e usarmos a nossa capacidade para fazer. Porque as leis divinas são imutáveis e perfeitas. Então a ideia de milagre não pode existir. E finalmente, eles dizem assim, que Deus, para complementar tudo isso, é soberanamente justo e bom. Portanto, todas as leis que existem no universo, que regem a nossa vida, que regem a própria vida do universo, elas têm uma única finalidade: cumprir a vontade deste Criador. E o papel da humanidade, afirmado pelos Espíritos, o papel de cada um de nós é contribuir com essa obra de Deus. Eles afirmam que Deus só criou os Espíritos, que somos nós, a porção inteligente do universo, que Ele nos criou com o objetivo de nós contribuirmos na formação e na conformação do universo. Nós temos um papel, cada um de nós um papel muito, muito claro para Deus. Nós é que não compreendemos ainda. O nosso papel, segundo a própria doutrina espírita,
E segundo veio aqui nos dizer Jesus, né, que na concepção espírita, né, é um espírito muitíssimo mais iluminado do que nós podemos conceber, né, já depurado de todas as etapas de crescimento moral, intelectual. O nosso papel, segundo o ensinamento de Jesus, é contribuirmos uns com os outros na elevação da humanidade inteira. Que na hora que nós compreendermos de verdade a nossa condição de filhos de Deus, ou criaturas de Deus, melhor dito, né, sujeitas a essas leis morais do universo, nós vamos, sem pensar mais nem um pouquinho, nós vamos dedicar a nossa vida ao progresso moral de toda a humanidade, nosso e daqueles que estão conosco. E fazendo isso, nós vamos estar cumprindo o nosso papel. Fazendo isso, desenvolvendo este esforço para nos melhorarmos moralmente e ajudarmos aqueles que estão conosco a também se melhorarem moralmente, nós estamos cumprindo o papel que Deus nos reservou. E esta, exclusivamente esta, é a grande lei que rege o universo. O grande convite que fica é que cada um, na medida que possa, faça uma leitura atenta ao que está dito aqui. Não precisa, quem lê isso aqui, todas as pessoas que leem de espírito aberto, sem prevenções, mas quando começam a pensar no que está escrito aqui, as respostas do mundo espiritual, elas, sem dúvida nenhuma, não passam a acreditar, não é essa a palavra, mas elas eliminam as suas dúvidas. E estão aí muito mais capacitados para dar um passo seguinte, que é progredir pela sua própria vontade, para sua própria decisão. Nosso destino é muito claro, a felicidade absoluta. A velocidade e o caminho nós escolhemos. Aqui é um belo guia. Muito obrigado.